Comecei a ganhar 3 vezes mais que meu marido após receber uma grande promoção. Por conta disso, ele me acusou de ter um caso com meu chefe, destruiu nossa casa enquanto eu estava em uma viagem de trabalho e me humilhou publicamente em uma reunião de família. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião e, se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos. Este ano recebi uma promoção significativa no trabalho e, por algum motivo, meu marido, em vez de me apoiar e comemorar meu sucesso, tem demonstrado muito ressentimento em relação a mim. Para dar um pouco de contexto, venho de uma família que sempre enfrentou muitas dificuldades. Meus pais são imigrantes que me trouxeram para este país sem nada além de esperança no coração. Não tinham quase nenhum dinheiro, nenhuma conexão importante e, com certeza, nenhum caminho fácil pela frente. Mas o que eles tinham era uma crença forte de que seus filhos, especialmente eu, poderiam ter um futuro melhor do que aquele que eles tiveram. Eles abriram mão de tudo o que lhes era familiar, língua, cultura, família e conforto, só para que eu tivesse uma chance de conquistar algo maior. Ao crescer, eu vi o quanto trabalhavam todos os dias, longas jornadas, salários baixos e muito pouco descanso. Mas nunca reclamavam. Simplesmente seguiam em frente dia após dia, porque acreditavam em algo maior, minha educação, meu futuro. Eles acreditavam que, se conseguissem me levar até a formatura, eu seria capaz de construir uma vida melhor, não só para mim, mas também para ajudar a todos nós a subir na vida. Os sacrifícios deles nunca foram pequenos. Cada par de sapatos novo que ganhei, cada livro necessário para a escola, cada passagem de ônibus, tudo isso eles conquistaram com muito suor. No começo, eu não entendia por que me trouxeram para cá. Eu era só uma criança e me sentia com raiva. Não tinha amigos, não falava a língua, não tinha primos nem avós por perto como antes. Tudo parecia estranho e eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. Sentia falta do lugar onde nasci, das paisagens, dos sons, da comida, das pessoas que se pareciam comigo e falavam minha língua. Às vezes, chegava até a culpar meus pais. Sentia que tinham me arrancado do meu mundo e me jogado em um lugar onde precisei recomeçar do zero. A parte mais difícil não foi só o choque cultural. Foi a forma como fui tratada por causa das minhas diferenças. Sofri bullying constantemente. Zombavam do meu sotaque, da minha maneira de falar inglês e até da cor da minha pele. Mas meus pais nunca me deixaram desistir. Não importava o quanto estivessem cansados, sempre me lembravam por que viemos para cá, para construir uma vida melhor. Uma coisa que eles sempre incentivaram foi minha educação. E isso se tornou minha força. Ninguém conseguia competir comigo nos estudos. Me tornei uma aluna exemplar e, aos poucos, alguns colegas começaram a me notar, não de forma zombeteira, mas com respeito genuíno. Vinham me pedir ajuda com lições de casa ou perguntar como eu ia tão bem nas provas. Foi assim que, lentamente, comecei a construir novas amizades. Quando me formei no ensino médio, já tinha conquistado vários amigos. Uma amiga me convidou para uma festa em comemoração à formatura. Sei que pode não soar bem, mas naquela noite todos ao meu redor estavam bebendo álcool. Nunca havia passado por uma situação assim antes. No início hesitei, sabia que meus pais não aprovariam, mas queria me encaixar. Queria, só por uma vez, sentir que pertencia a algum lugar. Então, cedi. Tomei alguns copos e antes que percebesse estava bêbada. Não só levemente embriagada, estava realmente fora de controle. Mal conseguia andar, tudo girava ao meu redor, meus pensamentos estavam confusos e lembro de sentir medo e vergonha. Sabia que não podia voltar para casa naquele estado com meus amigos, eles também estavam bêbados e não me sentia segura indo com eles. Foi então que fiz o que me pareceu certo naquele momento, liguei para meus pais. Mesmo sendo tarde, sabia que viriam sem questionar. Era assim que eles eram, sempre presentes, sempre prontos para me ajudar, não importando a hora ou a situação. Pedi que viessem me buscar e eles disseram que já estavam a caminho. Mas nunca chegaram até mim. No trajeto para me encontrar, sofreram um acidente de carro. Um acidente terrível. E, num piscar de olhos, se foram. Nem consigo descrever como foi aquela noite quando recebi a ligação. No início, não acreditei. Não conseguia. Parecia irreal. Pensei que talvez alguém tivesse se enganado. Fiquei esperando que aparecessem, que entrassem pela porta, mas eles nunca chegaram. Desde aquela noite, uma parte de mim nunca mais foi a mesma. Carrego uma dor profunda, que nem sempre comento com os outros. Não consigo evitar me culpar. Se eu não tivesse ligado para eles, não estariam na estrada naquela noite. Se eu tivesse ficado sóbria, se tivesse tentado encontrar meu próprio caminho de volta, talvez ainda estivessem vivos. Esse pensamento me assombra todos os dias.
Revivo o momento em que fiz aquela ligação repetidamente, desejando poder voltar atrás, reescrever aquela noite. Todos me dizem que não foi minha culpa, que eu não poderia ter previsto o que aconteceria. Mas meu coração nem sempre escuta. Porque a verdade é que eles só estavam na rua naquela noite por minha causa. Estavam indo me ajudar, como sempre fizeram. E agora se foram. Não existem palavras fortes o suficiente para descrever o peso dessa culpa. É algo que tenho que carregar em silêncio e com dor. Mas, ao mesmo tempo, tento todos os dias honrá-los com a forma como vivo e como sigo em frente, porque sei que se estivessem aqui, me diriam para continuar. Diriam para ser forte, como sempre foram. Depois que meus pais faleceram, tudo na minha vida mudou. Não perdi apenas as pessoas que me criaram, perdi o único sistema de apoio que tinha. De repente, estava sozinha. Não havia ninguém para me orientar, ninguém em quem me apoiar quando as coisas ficavam difíceis. Mas sabia que precisava seguir em frente, porque era isso que meus pais teriam querido. Eles não sacrificaram tudo para eu desistir. Consegui uma bolsa parcial para a faculdade, o que ajudou um pouco, mas não foi suficiente. Ainda precisei contrair um empréstimo estudantil para cobrir o restante. E, sem ninguém em casa para me ajudar financeiramente, precisei resolver tudo sozinha. Pagar aluguel, comprar comida, lidar com contas, tudo recaiu sobre mim. Enquanto outros estudantes se preocupavam com o que vestir na próxima festa ou planejavam viagens de fim de semana, eu só tentava sobreviver mais um dia. A faculdade não foi o capítulo divertido e empolgante da vida de que todos falam. Para mim, foi exaustivo. Todas as manhãs, ia para as aulas e fazia o possível para me concentrar, mesmo cansada e emocionalmente esgotada. Logo depois das aulas, corria para meu trabalho de meio período, seja numa cafeteria, numa loja ou em turnos até tarde da noite. Aceitava qualquer trabalho que conseguisse. Depois do expediente, voltava para casa e mergulhava direto nos estudos. Ficava acordada até tarde revisando o conteúdo, tentando acompanhar a carga pesada de trabalho. Dormir se tornou um luxo. Dias de folga eram raros. Não havia tempo para a vida social, não ia a festas, não saía muito e nunca namorei ninguém. Enquanto garotas da minha idade se apaixonavam, saíam com amigos e aproveitavam os momentos despreocupados da juventude, eu aprendi a pagar contas, equilibrar meus horários de trabalho e estudar para as provas simultaneamente. Perdi muitas experiências que a maioria das pessoas considera garantidas. Às vezes, rojava as redes sociais e via pessoas da minha idade rindo, viajando, vivendo com liberdade, e me perguntava como seria viver sem o peso constante da responsabilidade nos ombros. Mas, mesmo sendo difícil, continuei seguindo em frente, porque sabia que essa era a única maneira, a única forma de honrar meus pais, a única forma de construir o futuro que eles sonharam para mim. Não tinha o luxo de desacelerar. Minha vida não era sobre diversão. Era sobre sobreviver. Meu esforço finalmente valeu a pena. Na época não sabia, mas todas aquelas noites longas, todas as festas perdidas, todas as horas equilibrando trabalho e estudo levaram a algo maior. Logo após me formar, consegui um emprego na maior empresa do país. Foi algo grandioso. O processo seletivo foi intenso e eu sabia que era extremamente competitivo. Milhares de pessoas se candidataram e pouquíssimas foram aprovadas, mas eu consegui. Quando recebi a carta de oferta, lembro de ter ficado em silêncio por um bom tempo, deixando a notícia afundar. Não havia ninguém ali para comemorar comigo, nenhum abraço dos meus pais, nenhuma torcida animada, mas, no fundo, sabia que eles estariam orgulhosos. Quase conseguia ouvir suas vozes me dizendo que sempre acreditaram em mim. Naquele momento, toda a luta pareceu valer a pena. Desde então, permaneço na mesma empresa há todos esses anos. Nem sempre foi fácil, houve mais desafios, mais curvas de aprendizado, mas cresci muito. Trabalhei duro para me provar e construir algo estável e significativo. Este emprego não me deu apenas um salário, deu-me independência e segurança. Em algum momento desse caminho, conheci meu marido por meio de um amigo em comum. E, desde o início, havia algo diferente nele. Nos conectamos em um nível mais profundo, não apenas por interesses em comum, mas por experiências compartilhadas, do tipo que não se conta facilmente a qualquer pessoa. Ele entendeu minha história, minha dor e a pressão que carrego há tantos anos. Não me julgou nem tentou me consertar. Simplesmente compreendeu. Ele também vem de uma família de baixa renda e precisou trabalhar duro por tudo o que tem, assim como eu. Foi isso que nos uniu. No início do nosso relacionamento, meu marido ganhava mais do que eu. Ele é 3 anos mais velho e, naturalmente, teve uma pequena vantagem de carreira. Nunca vi isso como um problema. Na verdade, me orgulhava dele. Ele havia trabalhado duro para chegar onde estava e eu admirava isso.
Eu ainda estava começando, tentando encontrar meu lugar, e ele foi muito apoio naqueles primeiros anos. Éramos uma equipe, construindo uma vida juntos, passo a passo. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Continuei trabalhando duro, como sempre fiz. Me dediquei integralmente ao trabalho. Lentamente, comecei a ser reconhecida. Recebi uma promoção, depois outra, bônus, novas responsabilidades, e com minha promoção mais recente, agora ganho quase 3 vezes o que ele ganha. Sendo totalmente honesta, nunca considerei isso um grande problema. Amo meu marido profundamente e sempre acreditei que o que é meu também é dele. Estamos juntos nessa vida e, para mim, o dinheiro nunca foi o que definia nosso relacionamento. Ambos viemos do nada, e tudo o que temos hoje é fruto do nosso esforço. Não comecei a ganhar mais para ofuscá-lo. Fiz isso porque queria construir uma vida melhor para nós dois, exatamente como meus pais um dia sonharam para mim. Mas ultimamente percebi que algo mudou. Ele está se sentindo inseguro. Acho que não diz isso em voz alta porque não quer admitir nem para si mesmo. Mas sinto isso na forma como fala, na forma como age. Às vezes parece distante, outras vezes, irrita-se por coisas pequenas que antes nem o incomodavam. E muitas vezes parece descontar suas frustrações em mim, não de forma cruel, mas por meio de silêncios, frieza ou comentários sutis que machucam mais do que ele provavelmente imagina. É confuso e doloroso, porque amo meu marido e ainda o vejo como um homem forte e trabalhador por quem me apaixonei. Não penso menos dele por causa da diferença salarial. Já tentei dizer isso a ele várias vezes. Lembro de que tenho orgulho dele e que nunca quero que o dinheiro se coloque entre nós. Mas parece que, não importa quantas vezes eu diga, ele ainda carrega esse peso nos ombros. Ele vê meu sucesso e, em vez de se orgulhar de mim, acho que parte dele sente que está ficando para trás. Percebi que algo estava errado pela primeira vez quando contei sobre minha promoção. Ele fez uma piada dizendo que era estranho como eu estava subindo tão rápido na empresa. Depois riu e perguntou se ele deveria se preocupar achando que eu estava tendo um caso com meu chefe. Disse que isso explicaria a promoção. Na hora não levei muito a sério, pois ele às vezes faz comentários assim. Lembrei-lhe que minha chefe é uma mulher casada, feliz, com 2 filhos, portanto, não havia nada com que se preocupar. Pouco tempo depois, a empresa anunciou que alguns de nós, gestores, seríamos enviados para uma viagem com todas as despesas pagas a um resort. Foi uma grande surpresa e pareceu uma recompensa por todo o esforço recente. Quando contei a ele sobre a viagem, em vez de ficar feliz por mim, ele pareceu irritado. Disse para eu não ir, alegando que a viagem era desnecessária. Expliquei que, ao contrário dele, eu tinha trabalhado horas extras por meses sem tirar nenhum dia de folga e realmente precisava descansar. Ele não acreditou em mim e me acusou de mentir sobre a viagem, perguntando se eu estava mesmo dizendo a verdade. Quando insisti, ele me pediu para mostrar o e-mail oficial da empresa como prova de que era real. Aquele momento me magoou mais do que eu esperava. Não me importei em mostrar o e-mail, não tinha nada a esconder. Mas o fato de ele ter duvidado de mim, de não ter confiado em mim, doeu. Não só porque questionou a viagem, mas porque isso revelou o quanto ele está lutando internamente com o meu sucesso. Depois, ele disse que também precisava de um descanso e queria ir comigo na viagem. Recusei educadamente. A viagem não era para cônjuges ou familiares, era exclusiva para gestores. Não queria ser aquela pessoa que leva o parceiro e deixa todos desconfortáveis. Lembrei-lhe que nunca pedi para ir junto nas viagens de camping que ele faz com os amigos. Ele nunca me convidou e eu nunca esperei ir, então não fazia sentido ele esperar poder ir comigo nessa. Meu marido ficou claramente chateado e tentou discutir sobre o assunto, mas eu mantive minha posição e fui na viagem paga pela empresa. Tinha trabalhado duro e merecia aquele descanso. Não ia deixar a culpa me impedir de aproveitá-lo. Quando voltei para casa me sentindo relaxada e renovada, fiquei chocada com o que encontrei. A casa estava um caos. Era evidente que ele tinha feito aquilo de propósito para me punir por ter viajado. Pratos e talheres sujos estavam empilhados na bancada da cozinha. Roupas espalhadas pelo chão. Latas de cerveja vazias deixadas em frente à TV. Nosso quarto estava um desastre. Parecia que ele tinha se esforçado para deixar tudo em completo desalinho. Não limpei nada. Em vez disso, sentei e esperei ele voltar para casa. Quando o confrontei naquela noite, ele disse que também queria férias, e como a empresa dele não estava mandando a lugar nenhum, resolveu fazer o que bem entendesse em casa. Alegou que, agora que eu tinha voltado da minha viagem, era minha vez de limpar toda a bagunça. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Revirei os olhos e disse que não era empregada dele. Desde o início do nosso casamento, tínhamos combinado de dividir as responsabilidades igualmente.
Sempre limpávamos nossas próprias coisas, porque de repente ele estava agindo como uma criança, fazendo bagunça de propósito e esperando que eu resolvesse tudo? O comportamento dele era imaturo e desrespeitoso, e eu não ia deixar passar. Meu marido ficou furioso com o que eu disse e começou a discutir, alegando que eu tinha atitude demais. Contou que tinha conversado com os amigos e que as esposas deles não tinham problema nenhum em limpar atrás dos maridos. Agiu como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Respondi com calma que a situação nas casas deles era bem diferente. Os amigos dele eram os provedores principais e as esposas ficavam em casa cuidando da casa e dos filhos. Esse era o acordo que eles tinham escolhido. Mas na nossa casa eu trabalho tanto quanto ele, às vezes até mais. Eu ganho e administro a casa exatamente como ele faz. Portanto, não era justo esperar que eu assumisse sozinha todas as tarefas domésticas só porque as esposas dos amigos dele fazem isso. Nossa realidade não é a mesma, e ele precisava entender isso. Meu marido começou a gritar, dizendo que eu tinha mudado e me acusando de jogar meu salário na cara dele. Naquele momento, eu estava esgotada demais para continuar discutindo. Disse calmamente que iria ficar num hotel, e que não voltaria até ele limpar a bagunça que tinha feito de propósito. Ele ficou furioso, mas não havia muito que pudesse fazer. Mais tarde, a mãe dele me ligou e tentou interferir, basicamente tomando o lado do filho. Mas pedi que não se metesse, aquilo era um assunto privado entre nós dois. Minha decisão estava tomada, mereço respeito e não vou viver numa casa onde sou tratada como empregada só porque me defendi. Então, Reddit, me julguei por não ter limpado a bagunça que meu marido fez de propósito. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde minha última atualização, e meu marido finalmente esfriou a cabeça e recuperou o juízo. Fiquei no hotel esse tempo todo, dando espaço para nós dois. Acho que, sozinho em casa, a realidade da situação começou a afundar nele. Ele finalmente entrou em contato, admitiu que estava errado e assumiu a responsabilidade pelo que fez. Parece que está começando a entender o quanto seu comportamento foi doloroso e injusto, e espero que isso seja o início de uma mudança real. Ele limpou a casa inteira e depois me ligou para pedir desculpas. Admitiu que estava sob muita pressão no trabalho e descontou injustamente o estresse em mim. Disse que sentiu ciúmes ao ver como minha empresa me reconhecia e recompensava, especialmente quando ele não recebia o mesmo apoio no emprego dele. Expliquei que, embora entendesse sua frustração, não era aceitável me tratar como saco de pancadas. Lembrei que não sou responsável pela forma como a empresa dele lida com as coisas e que não era justo me punir por isso. Ele ouviu, concordou e pareceu compreender de verdade. Depois dessa conversa, decidi voltar para casa. Espero que isso seja um ponto de virada para nós dois. Mas sei que esses problemas não vão desaparecer da noite para o dia. Por isso, incentivei que ele procure um terapeuta para lidar melhor com o estresse e as emoções. Até agora, ele tem ignorado a ideia e não levado a sério. Vou continuar apoiando, mas também sei que ele precisa tomar essa decisão por si mesmo. Compartilharei outra atualização se algo novo acontecer. Atualização 2. Já se passou um mês desde minha última atualização, e sinceramente, todos vocês estavam certos. Meu marido está sendo um verdadeiro idiota. Ontem tivemos um grande encontro familiar na casa da minha sogra. Meu marido bebeu demais e começou a agir de forma muito estranha. Cheguei um pouco atrasada porque precisei fazer hora extra no trabalho. Quando entrei, todos foram calorosos e receptivos. Meu cunhado até me elogiou, dizendo que tinha ouvido falar das minhas promoções, sabendo do meu esforço, brincou que eu talvez fosse a primeira milionária da família um dia. Meu marido bufou alto e interrompeu todo mundo. Começou a dizer em voz alta que meu sucesso não era fruto de trabalho duro, mas provavelmente resultado da inclusão de gênero no ambiente corporativo. Disse que hoje em dia, as empresas são obrigadas a contratar e promover mulheres só por causa do feminismo. Chegou a me provocar, afirmando que, mesmo tendo sido promovida, eu provavelmente ainda ganhava menos que os homens no mesmo cargo, e que isso não era algo para se orgulhar. Suas palavras foram grosseiras e dolorosas, especialmente na frente de todos. Fiquei completamente atonita. Não foi só falta de educação, foi desnecessário. Ele estava basicamente desprezando todo o meu esforço, e fazendo parecer que meu gênero era a única razão pela qual fui promovida. Olhei para ele com seriedade, na esperança de que parasse, mas ele continuou me zombando e menosprezando minhas conquistas. Finalmente, cheguei ao limite. Levantei a voz e disse que ele deveria, na verdade, agradecer o compromisso da minha empresa com a inclusão de gênero. Foi justamente por causa desse valor que consegui subir na carreira, ganhar o que ganho e sustentar nossa vida de formas que ele talvez nem perceba.
Lembrei que, sem o meu salário, ele não teria conseguido comprar o carro novo este ano nem o PlayStation que tanto ama. Mas não parei por aí. Também mencionei que, quando o pai dele ficou doente, foi graças ao meu trabalho e à minha renda que conseguimos pagar as contas do hospital. Ninguém mais na família tinha condições de ajudar, e eu não hesitei um segundo. Aquele dinheiro veio do meu emprego, do meu sucesso, e ajudou a manter a família dele de pé num momento difícil. Deixei claro que meu sucesso não era algo para ser menosprezado ou motivo de piada. Meu esforço estava sustentando nossa família de formas reais e significativas, e merecia respeito. Meu marido ficou imediatamente em silêncio enquanto eu continuava dizendo que era graças ao meu trabalho que ele não precisava se preocupar tanto com o emprego dele, já que eu ganhava 3 vezes mais. Deixei explícito que não era minha culpa ele não ter tido o mesmo sucesso profissional. Isso o deixou furioso. Ele se levantou de repente, gritando que não queria meu dinheiro e me chamando de ninguém. Disse que minha arrogância não me levaria a lugar nenhum na vida. Nesse momento, meus sogros tentaram acalmar a situação. Mas eu estava tão irritada por ele ter tentado me humilhar na frente da família que não consegui segurar. Disparei de volta dizendo que minha arrogância tinha me levado a ganhar mais que ele, enquanto a atitude autodepreciativa dele só o fez passar vergonha na frente de todos. Ele então gritou que não queria uma mulher como eu na vida dele. Disse que seria mais feliz se eu sumisse, e até ameaçou se divorciar de mim se eu não calasse a boca. A situação foi dolorosa e chocante. Não conseguia acreditar até onde as coisas tinham chegado. Balancei a cabeça para ele, me levantei e disse com firmeza: considere feito. Vamos nos divorciar. Meu marido congelou. Claramente não esperava que eu concordasse. Provavelmente achou que eu imploraria por perdão ou tentaria acalmá-lo. Sem olhar para trás, saí da festa enquanto ele continuava gritando atrás de mim, chamando-me de teimosa. Sabia que precisava assumir o controle da situação e não ia ficar num lugar onde estava sendo desrespeitada daquela forma. Ele não voltou para casa desde ontem à noite. Provavelmente está na casa dos pais. Desde então, meus sogros não param de me mandar mensagens reclamando que eu desrespeitei o filho deles. Dizem que não deveria ter escalado a discussão nem envergonhado ele na frente da família ao anunciar o divórcio. Respondi com calma, lembrando que o filho deles deveria ser grato por ter uma parceira como eu, que trabalha duro e sustenta a família. Mas, como ele claramente não valoriza nem respeita isso, não estou mais disposta a tolerar desrespeito e mágoa. Não vou ser saco de pancadas dele nunca mais. Depois de enviar essa mensagem, bloqueei as ligações e mensagens deles para ter espaço e paz de espírito. Também comecei a procurar um advogado para entender minhas opções e me proteger daqui para frente. Tem sido uma situação difícil, mas estou pronta para me defender e não deixar ninguém me tratar de forma injusta. Atualização 3. Já se passaram 7 meses desde minha última atualização aqui. Aconteceu muita coisa nesse período, e honestamente não foi fácil. A maior mudança? Finalmente me divorciei do meu ex-marido. Finalmente deixei aquele relacionamento para trás e agora estou livre dele. Os primeiros meses após a separação foram difíceis, muito mais do que eu esperava. Meu ex e a família dele não aceitaram bem o fato de eu estar indo embora. Em vez de entender por que as coisas terminaram, ficaram me culpando. Deixaram claro que eu era o problema, que eu era uma espécie de egomaníaca por querer terminar com o precioso filho deles. Ouvir isso de pessoas que antes eram próximas do eu. Diziam que eu era quem destruíra a família deles e complicar a vida de todos. Era como se eu carregasse sozinha o peso da raiva e da decepção deles. Mas não parou nas palavras. Meu ex foi além. Tentou me arruinar profissionalmente. Enviou um e-mail à minha chefe me chamando de incompetente e dizendo que eu deveria ser demitida. Não vou mentir, isso me abalou. A ideia de que alguém que um dia amei estava tentando destruir minha carreira de forma ativa foi uma traição para a qual não estava preparada. Felizmente, minha chefe é uma mulher forte que entende como ciúme e insegurança podem levar pessoas a agirem de forma impulsiva. Ela foi direta comigo, disse que não ligava para o que meu ex falava e que tinha total confiança nas minhas habilidades. O apoio dela significou o mundo para mim, especialmente no momento em que tudo parecia desmoronar. Saber que ela acreditava em mim me manteve de pé quando eu queria desistir. Meu ex não parou por aí. Durante o processo de divórcio, ficou exigindo que eu pagasse pensão alimentícia a ele. Sim, o mesmo homem que me ressentia por ganhar mais agora esperava que eu lhe desse dinheiro enquanto nos separávamos. Que caçador de fortuna! Felizmente, minha advogada foi firme e garantiu que isso nunca acontecesse. Foi frustrante e injusto, mas ter um bom suporte jurídico me ajudou a me proteger e garantir que tudo fosse resolvido de forma adequada.
Apesar de todo o sofrimento e abuso que enfrentei, estou me mantendo forte. Perder meu ex aliviou muito do estresse e do medo que eu carregava todos os dias. É como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, e pela primeira vez em muito tempo, estou respirando livremente de novo. A vida como mulher solteira me trouxe uma paz que eu não achava possível. Não preciso mais andar em ovos tentando adivinhar como ele vai reagir ou me preocupando com a próxima briga. Não preciso esconder partes de mim mesma, nem me diminuir para fazer outra pessoa se sentir melhor. Sou livre para ser exatamente quem sou, com todas as minhas qualidades e defeitos, e isso é maravilhoso. Claro, ainda há dias difíceis, momentos em que o passado pesa. Mas, no geral, me sinto mais feliz e esperançosa em relação ao futuro. Tenho orgulho de mim mesma por ter me posicionado, por ter escolhido minha própria felicidade e por me recusar a aceitar menos do que respeito e amor verdadeiro.